Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem nos assistir. Estamos iniciando mais um Grandes Encontros com Laércio Bueno e hoje recebo aqui com muita satisfação o secretário de Estado de Relações Institucionais, Agaciel Maia, ex-deputado distrital do Distrito Federal. Seja bem-vindo, deputado e secretário. Eu agradeço o convite, Laís. É sempre uma grande satisfação estar aqui batendo um papo com você. Secretário, eu gostaria para iniciar que o senhor falasse um pouco do seu currículo, da sua origem, É, na do rea seu início, é, né? na realidade eu nasci na cidade num sítio, né, município da cidade de Brejo do Cruz, que é município da Paraíba, que é a cidade onde nasceu o cantor Zé Ramalho, é Certo. conhecida por isso. Mas como do sítio, da área rural onde eu nasci, a cidade do Rio Grande do Norte ficava mais próximo para estudar, então a gente sempre estudou. Então, eu fiz o primário, né, que é o Fundamental 1 hoje, na cidade de Jardim de Piranhas, já no Rio Grande do Norte, que é praticamente na divisa. É tanto que tem uma casa lá nessa fazenda que a sala da frente é no Rio Grande do Norte e a cozinha na Paraíba. É da divisa É, mesmo. na divisa mesmo. Então, eu praticamente convivi, fiz o primário, né, que é o Fundamental 1, e o 2, que é o ginasial, eu já fiz em Caicó, no Rio Grande do Norte. E quando terminei, vim morar, como a maioria dos nordestinos, vim morar com o irmão aqui em Brasília, para fazer o segundo grau. O Então, senhor não chegou a morar na capital, não, Natal. dos irmãos, lá em casa foram 22 irmãos, né? Certo. O único que não, estudou em Natal fui eu. Eu vim direto, terminei o ginasial, né, o Fundamental 2 em Caicó, no Rio Grande do Norte, e vim direto para Brasília fazer o segundo grau aqui no Elefante Branco. Isso em que ano? Isso em 1975. Eu cheguei em Brasília no dia 21 de janeiro de 1975. Um um jovem, né, um garoto Certo. de 15 anos. Aí o senhor veio sozinho ou veio com alguém? Eu vim sozinho. Mas já estavam aqui esse meu irmão, chamado Agissé, que tinha vindo com a transferência do Senado do Rio de Janeiro para cá, ele era funcionário do Senado no Rio, veio para cá. Em seguida, trouxe o João Maia, que hoje é meu irmão, deputado federal no 4º mandato, né, pelo Rio Grande do Norte, e depois eu vim em seguida. Que maravilha. E então o senhor chega em 75 com que idade aqui? Eu cheguei aqui com 15 anos de 15 idade. anos. Então eu vim morar no Guará 2, o Guará 2 ainda tinha parte que estava sendo asfaltada. Certo. Então eu morei com esse meu irmão na 13, né, que é 13, que foi uma quadra do Guará que foi feita para servidores do Senado e da Câmara dos Deputados pela antiga X, né, Certo. que hoje é CODAP, que era a companhia que fazia a habitação no Distrito Federal. Então eu morei ali no Guará muito tempo, a feira não ali era um campo de futebol, um terrão que a gente chamava que era o campo do Humaitá. Então a minha juventude eu vivi muito ali pelo Guará, conheço bem, andava Conhece tudo a pé. conhece bem. E o adversário político não pode falar que o senhor é chique, porque o senhor Não, morou no não, se não, não. na área de interesse social, né. Eu morei no Guará, tenho muito orgulho, tenho muitos amigos no Guará, né, e sempre que tem oportunidade eu estou visitando eles e É. tal. Naquele tempo não existia nem o polo de moda. Não, não existia nada, homem, só existia, eu tinha que descer numa parada no Guará 1 para poder atravessar e ir para o Guará 2, porque os ônibus só passavam distante. E uma vez eu lembro, Laís, que um dia quebrou um ônibus ali naquele viaduto, aquele viaduto ali que passa por cima da pista que desce para o Bandeirante, ali no Parque Shopping, Certo. umas 8 horas da noite, fica mais de 2 horas sem passar um carro sequer ali, na época. Aí, às vezes, eu passo por ali, aquele trânsito que mal os carros podem andar. Eu digo: Verdade. eu já fiquei 2 horas em cima desse viaduto aqui, esperando passar um ônibus novamente para poder ir embora, porque o que vinha trazendo a gente ainda do antigo Conjunto Nacional, que foi o primeiro shopping de Brasília, né, era onde tinha um cinema, chamava Astro Hã. Cinema. Lá, o ônibus tinha quebrado e nós ficamos 2 horas
esperando um novo ônibus. E hoje a gente vê que ali praticamente é um engarrafamento constante. É, o senhor falou até me arrepiou, porque realmente hoje o trânsito ali é uma loucura, né. Aí E naquele tempo a moda para namorar o jovem era ali no Astro, no cinema do Conjunto Nacional. era o local que os ônibus paravam, ou na W3, que É. antigamente tinha o Cine Cultura, Ah, ali eu estudava no Elefante Branco, e ficava ali pela W3 esperando o ônibus passar. Normalmente eu passava o dia todo no Elefante Branco, porque às vezes ficava caro você ir para o Guará almoçar e voltar, então você gastava muito com passagem. Então eu ia de manhã, já fazia educação física de manhã, ficava no colégio, na parte da tarde tinha o Centro de Línguas, que foi criado ali no Elefante Branco, e passava o dia todo e só voltava à tarde para casa. e como que almoçava? Que naquele tempo não tinha merenda escolar ainda, né. Às vezes tinha um colega nosso que era chamado Antônio Guilherme, que hoje é um piauiense, que até na época era o rico da turma, Certo. então a maioria das vezes patrocinava um lanche lá e a gente enrolava e passava o dia quase todo por lá. Que maravilha, né. E, então, e aí como que o senhor se interessa pela política? Como que acontece essa decisão? Meu irmão trabalhava com o senador Dinarte Mariz, que era um senador do Rio Grande do Norte, teve 4 mandatos de senador pelo Rio Grande do Norte, e também foi governador. E ele Parente de Antônio Marisco, provavelmente. Sim, É. o Antônio Mariz também é parente, porque a mãe dele era Maia. Ele não levou o nome de Maia, mas a mãe era Maia, o pai que era Mariz, por isso que ficou Antônio Mariz, mas é parente nosso. E eu frequentava o gabinete do meu irmão, me levava para eu ainda, jovem, me levava para o gabinete, e eu comecei a aprender datilografia. E foi através da datilografia, porque eu me tornei, inclusive fui durante um tempo o melhor datilógrafo do Senado, né, batia muito bem em máquina da datilografia, e naquela época eu tinha uma vantagem muito grande, você que sabia bater máquina, e tinha um conhecimento de português, que você podia, o senador ditar, você, datilografar e entregar para ele as folhas sem erros de português, tal. O senador gostava disso. E o primeiro a me dar uma oportunidade foi o senador chamado Jorge Calome, do Acre. E certa vez ele me chamou para fazer uma datilografia, e quando diz falou uns 3 ou 4 páginas, ditando, e eu entreguei estava tudo certinho o pronunciamento dele, então ele me chamou logo para trabalhar com ele, e foi uma oportunidade boa que eu tive com o senador Jorge Calombo. É, naquela época fazia o discurso tudo escrito, né. Era, ele quando queria fazer um discurso, ele ditava e você datilografava. Eu quero aproveitar essa oportunidade do senhor ter vivenciado 35 anos no Senado, para o senhor contar algumas histórias lá que é uma espécie de documentário vivo o senhor hoje, né, eh, com todo o respeito, né. Certa vez eu tenho um livro que está na minha cabeça, parte na minha cabeça, o resto já está escrito, que são, Saber Político é o título, que são memórias, eh, da minha convivência no Senado. Eu trabalhei com 12, uma dúzia de presidentes do Senado, dos quais 3 tinham sido ou antes ou depois presidente da República. Então tem muitas histórias. Eu trabalhei com o senador Antônio Carlos Magalhães como presidente da casa, diretamente com ele, que era uma pessoa diferente. O senador Carlos Magalhães era diferente. Então eu tenho esse livro, mas como tem muita gente viva ainda, eu não posso ainda publicá-lo. Certo. Mas já que o senhor falou no senador Antônio Carlos Magalhães, qual que era a principal virtude de Antônio Carlos Magalhães? Ele era muito sincero, né, e ao mesmo tempo era multifacetado, porque às vezes ele era um coronel do século XIX, e às vezes era um cara que mudava e passava a ser um marqueteiro do século XXI. Certo. E ele era muito direto, né, ele às vezes chegava porque tinha Objetivo, o apelido dele, que era Toninho malvadeza. Malvadeza ou Toninho Ternura, ou ele era bom, né, ou ele era mau. Então o pessoal respeitava muito ele, porque ele sempre era muito sincero, tanto com
com o servidor que trabalhava com ele, como com qualquer outro parlamentar. Então era um homem extremamente linear, né, ele dizia o que sentia, não escondia. Então às vezes magoava as pessoas, porque a sinceridade às vezes choca. O falecimento do filho dele Aba abateu demais ele, né? Abalou demais ele, né, porque aquele menino, O Luiz Eduardo. Luiz Eduardo era um cara, um gentleman. Eu acredito que provavelmente ele teria tido muita chance de ser presidente da república, porque era um cara extremamente conciliador, um perfil diferente do pai, né. Ele, como presidente da câmara, era elogiado por todos os partidos, inclusive pelo próprio PT, pela forma como ele conduzia as votações. É um cara extremamente habilidoso. Mas, teve aquela fatalidade, ele faleceu e realmente o senador Antônio Carlos Magalhães depois perdeu o filho, ele não foi mais a mesma pessoa. Certo. Eu sou paulista, mas eu morei muitos anos em Mato Grosso do Sul, como funcionário do Banco do Brasil, inclusive. E lá eu conheci o senador José Fragelli, Sim. que em um momento ele chegou até a ser um presidente da república tampão. O senhor tem alguma memória dele? O senador José Fragelli, ele foi presidente do Senado. Na época ele iniciou um ciclo dos senadores do PMDB, né, até o diretor-geral à época era uma indicação dele. Era uma pessoa extremamente habilidosa, tal, até hoje é meu amigo. E o José Fragelli teve um papel importante no Senado, porque o pessoal do Mato Grosso, eh, tinha uma habilidade em comum, que era aquela coisa mais sertaneja, mais rural, mais aconchegante, diferentemente, às vezes, assim, o senador Luiz Viana Filho era um acadêmico. A parte do ritual da presidência da casa era totalmente diferente, e o José Flagelo já era um homem mais simples, os senadores se sentiam bem com a presença dele, então eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Ele teve um papel importante na época da doença e morte de Tancredo Neves? Sim, teve. Ele sempre eu lembrei agora, era Lorival Zagonel, era o diretor-geral escolhido pelo o senador José Flagelo à época, e ele sempre teve um papel importante, porque ele também era um cara que tinha um estilo conciliador. Então sempre existia, antes, naquela política, do Maluf com Andreasa, naquele momento complicado do Congresso Nacional, o pessoal sempre tinha um olhar diferenciado. Então o Zé Fragelli, apesar assim dos anais da casa não o destacar como um presidente da casa que tem aparecido muito, que você sabe que essa questão hoje é do marketing, ele projeta muitas pessoas, mas o Zé Fragelli, para quem conhece da história do Senado, sabe que ele foi importante para cá. Então, eu tenho uma visão, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, que ele foi muito importante para a posse de Sarney quando Tancredo faleceu, porque existia uma possibilidade de não aceitarem a posse do Sarney. É verdade isso? Não existia o ruído, né, mas quem garantiu mesmo a posse, do presidente Sarney foi a habilidade principal, foi do Ulisses Guimarães. Porque naquela movimento de acomodação, a gente ainda tinha o fantasma do problema dos militares, né, e o Ulisses Guimarães era um cara que dominava bem ali a situação do Congresso Nacional na época, e soube com habilidade, fazer a acomodação dessa transição. Ele deu força para o presidente Sarney para dizer: "Olha, Sarney, que você assuma que aqui", como ele na época era presidente do PMDB, era presidente da Câmara, e era um cara extremamente bem relacionado com todos os parlamentares, porque a grandeza do Ulisses Guimarães, ela se dava exatamente por isso, ele não diferenciava o parlamentar. Se fosse o parlamentar de um estado pequeno, ou um parlamentar de um estado maior, fosse um parlamentar simples,
de formação acadêmica simples, ou fosse um intelectual, ele tratava todo mundo, pobre, rico, todo mundo, de maneira igualitária. Então ele tinha muita força. E a transição tem muito braço forte do Ulisses, que conseguiu transmitir tanto para dentro das Forças Armadas como para dentro do Congresso, e que o presidente Sarney era a melhor opção para o país naquele momento. Certo. Agora, brincando, uma pergunta, que nenhum repórter eu acho fez para o senhor. O senhor tomou licor de pera com Ulisses Guimarães? Não, não cheguei a tomar o licor. A primeira vez que eu vi o doutor Ulisses, assim, eu, muito jovem, fui eleito diretor executivo da Gráfica do Senado e diretor responsável por todas as publicações da Assembleia Nacional Constituinte. Isso em 17 de fevereiro de 87, no início da Constituinte. O Constituinte se deu em 87, 88, com a promulgação em 5 de outubro de 88. E eu era jovem, tinha 20 e poucos anos. E certa vez, num sábado, eu tinha uma reunião com os cardeais da Constituinte, que era Ulisses Guimarães, o Pedro Simon, o Pedro Simon, o Mário Covas, o Bernardo Cabral, né. Então tinha. José Serra também, não? Não, o Zé Serra na época não estava, né. Paulo Brossard? Paulo Brossard, então tinha aquela time de peso. Aí um dia de sábado eles se reuniram no sábado e mandaram, queria fazer uma publicação, e o doutor Ulisses mandou. Eu conhecia bem o senador Pedro Simon, e ele mandou, disse: "Chama o diretor da Gráfica do Senado, que eu poder explicar o que é que eu quero", tal. A gente estava de plantão no sábado na Gráfica do Senado. Aí eu cheguei, uma mesa grande, né, com esses cardeais todos, as figuras mais importantes da república. E eu cheguei próximo a ele, e ele olhou, achou que eu era algum mensageiro que tinha vindo entregar algum documento. Aí ele falou assim: "Pois não, meu filho, o que é que você quer?" Aí o Pedro Simão disse: "Doutor Ulisses, esse aí é Garciel, o diretor executivo da Gráfica do Senado." "Ah, mas esse rapaz é muito jovem para ser diretor, e tal." Aí me deu o material, eu levei e já trouxe. Isso era por volta de 11 horas da manhã. Quando foi antes das 4 da tarde, eu já entreguei o livro pronto, impresso, e tal, que a gente tinha um domínio bem da turma da gráfica, Hã. com a capa bonita e tudo. Aí a partir daí a relação E foi. naquele tempo não tinha a facilidade da informática Tinha ainda. não, tinha não. A gente, para fazer mais rápido, tinha que fazer na linotipo mesmo, né, na É. sistema tipográfico e tal, para poder a turma mais experiente, os linotipistas, que ia fazer aquelas plaquinhas de chumbo, né, na Colar as letras, exato. né. Agora não, os caras já edita, já faz tudo no computador, só aperta o dedo e imprime, né. Mas nós falamos de 2 figuras aí, 2 senadores, gaúchos, Pedro Simão e Paulo Brossard. Quem era melhor tribuno? Todos os 2 excelentes tribunos, né. O Rio Grande do Sul sempre deu uns tribunos muito bom, né. Eh, o Paulo Brossard, os grandes embates dele era com Jarbas Passarinho, 81, 82. Era um do MDB e outro da Arena, um líder do MDB, outro líder da Arena. Jarbas Passarinho foi ministro da educação, Foi né. ministro da Educação, era militar, foi ministro de várias coisas, né, da Previdência, tem uma história. E era um intelectual preparado, apesar do pessoal sem querer botar o carimbo de coronel, do exército e É. tal, mas era um homem extremamente preparado e um grande tribuno. Então os embates deles, de Paulo Brossard e Pedro Simon, sempre a turma ia assistir, muitas vezes alunos de direito das faculdades de Brasília ia para a galeria para assistir os embates. E o Pedro Simon sempre se destacou bastante, né. O pessoal tinha medo, porque quando tinha algum assunto que o Pedro Simão ia abordar, o pessoal sabia que ele era arrasador quando subia a tribuna, né. Então, foram pessoas que eu convivi e tive amizade com todos os dois. Que maravilha. Eu queria que o senhor falasse agora do Sarney, essa lenda viva que nós temos e que eu sei que é amigo pessoal do senhor. O presidente Sarney, eu sou amigo há muitos anos, há 40 anos, né. O pessoal até brincava, dizia que ele gostava mais de mim do que dos filhos, tal, que era um exagero.
porque as amizades, elas são construídas de maneira linear, né. O presidente Sarney, eu conheci ainda como senador pelo PDS, né, que era o nome do Partido partido. Democrático Foi, Social. que veio depois da Arena, né, que era a Aham. Arena 1 e 2, né, Arena Vermelha, Arena Verde, depois passamos para o PDS. Sempre tive uma amizade com ele, depois ele virou presidente da república e depois ele caiu no ostracismo, quando saiu, em decorrência daqueles processos de inflação brasileira, então teve uma época que ele ficou um pouco no ostracismo, sem mandato, tal, e depois ele vem e se reergue como senador pelo estado do Amapá, né. Ele é o único, só tem 2 parlamentares que tiveram 5 mandatos de senador, é ele e Rui Barbosa, tiveram 5 mandatos de senador, sendo que o presidente Sarney tem mais tempo de mandato do que o Rui, porque em 1919 o Rui renunciou ao mandato de senador. Então são os 2 parlamentares que têm mais mandato de senador, é o Zé Sarney. Inclusive agora, essa semana passada, eu fui a uma homenagem, que estavam fazendo várias homenagens dos 40 anos da redemocratização do Brasil, e o Conselho Federal de Enfermagem fez uma homenagem a ele. Ele está com 95 anos, completou agora dia 24 de abril desse ano, e eu fiquei impressionado porque ele fez um discurso, eh, de mais de 40 minutos em pé, né, com um raciocínio sem sobressaltos, né, então realmente o presidente Sarney é um homem diferenciado, é uma enciclopédia política ambulante. Às vezes ele quer discutir assunto de Senado, porque de 75, de 1900 a 50 anos para trás, eu convivi a história do Senado, eu vivi presencialmente. Mas fiz um livro, Senado e seus presidentes, com a biografia de todos os presidentes do Senado desde 1826, porque a primeira sessão do Senado brasileiro foi em maio de 1826, então o próximo ano fará 200 anos do início da atividade do Senado. Apesar de ter sido criado pela Constituição outorgada pelo Dom Pedro. Mas a primeira sessão do Senado foi em 1826, então o Senado de atividade mesmo, o próximo ano completa 200 anos. E eu fiz a biografia de todos os presidentes, desde o primeiro, em 1826, até os atuais. Mas, conheço relativamente a história do Senado, mas assim, para discutir com Sarney é sempre difícil, porque ele tem uma profundidade muito grande e eu conheço a história dos presidentes, mas dos outros senadores muito superficialmente. É. Então, é uma enciclopédia política, você tem uma oportunidade de conversar com o presidente Sarney. Eu tenho um amigo que está nos assistindo, Paulo Roberto Matos, que foi funcionário do Banco do Brasil muitos anos. Depois eu vou provocá-lo fora do ar. Eh, quem que é mais velho, se é o Senado ou o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil foi criado em 1808, né, É, então o Banco do Brasil é mais antigo do que o próprio Senado, que coisa, hein? porque, em 1822 foi criada a Constituinte, né, então em 1823 Dom Pedro não gostou do projeto que estava saindo, a Constituinte estava. Ele tinha um projeto esboçado, mas os constituintes, principalmente os Bonifácios, não estavam desvirtuando um pouco o projeto, aí ele vai e fecha, né, e depois pega o projeto dele, o que ele queria, e ortoga a Constituição de 1823, que cria a Câmara e o Senado. Apesar dos 2 legislativos só começar a funcionar, em 1826. Então tem muita história. Inclusive, essa discussão do 7 de setembro, porque para muitos os 200 anos de independência do Brasil completou no dia 29 de agosto agora, passado agora, porque foi quando houve o reconhecimento de Portugal e da Inglaterra, né. O dia 7 de setembro é como o pessoal diz, e às vezes a turma brinca, diz que é aquela foto de Dom Pedro lá no Ipiranga é para sair no Instagram, tal. É. Então
Então Ou foi quando chegou a carta de Portugal? agora os 200 anos mesmo, o pessoal considera como sendo 29 de agosto, eh eh, de 1800 de 1825, portanto, agora dia 29 de agosto foi quando Portugal, reconheceu, porque sempre havia expectativa do Brasil voltar a ser Reino Unido. Aqui para dentro do Brasil a gente era independente, mas para fora ainda não. Então foi quando Portugal reconhece a independência do Brasil, em 29 de agosto de 1826, cobra 2 milhões de libras esterlinas Pelo reconhecimento? pelo reconhecimento, e tem também o reconhecimento da Inglaterra, que era o país todo poderoso, né. Então quando Portugal reconhece, que sempre tem aquela expectativa do Brasil voltar a ser Reino Unido, né, eles vindo aqui e desmanchar a independência nossa feita. Quando ele reconhece, cobra esses 2 milhões, e a Inglaterra, que era o todo poderoso, era uma espécie dos Estados Unidos da época, reconhece o Brasil como nação, aí sim, aí os historiadores, parte deles reconhece que a data da independência do Brasil não é 7 de setembro, e sim 29 de agosto de 1825. Portanto, completamos 200 anos dessa independência para fora do Brasil, agora dia 29 de agosto passado. E a Inglaterra tinha muita força mesmo, porque eu estive visitando o Paraguai e eu encontrei lá ferrovias antigas inglesas lá, né, e também eles exportavam para o Brasil máquinas depois, né, na época de do Barão de Mauá. Aí você pode perceber, que o Portugal, depois que foi declarada a independência do Brasil, principalmente nos 200 anos seguintes, Portugal se arrastou, porque aqui era a grande fonte de riqueza de Portugal, era o Brasil na época. E quando o Brasil conseguiu ficar independente, você vê que nos 200 anos seguintes, Portugal realmente atrofiou bastante, porque não tinha mais a a a mina de ouro que era o Brasil na época, porque oficialmente no registro contábil considera-se que Portugal levou 120 toneladas de ouro em 320 anos de colonização. O pessoal diz que no caixa 1, né, 120 toneladas no oficial, mas no no caixa 2, como diz no mercado clandestino, teria passado de 200 toneladas de ouro, que equivaleria, hoje uma grama de ouro é R$ 600, valeria alguns bilhões de reais na época. Nossa, que loucura, né. Me conta qual foi o senador mais louco que o senhor encontrou, mais estabanado, assim, lá no Senado? Teve um senador chamado Olavo Pires, que era um senador do Acre, que foi assassinado, que ele dava muito trabalho, porque ele, às vezes, ele tinha uma o Senado tem ali o bloco A, C e D, que são onde moram os senadores. E às vezes ele dava muito trabalho, porque ele queria ter mais carro do que vaga na garagem, e era muito polêmico. E na época o presidente do Senado era o senador Nelson Carneiro, que era Não. o autor da lei do divórcio, senador, fluminense, né, senador do Rio de Janeiro, e a gente sofria muito, que ele inclusive esse senador, ele usava uma Mercedes para cada cor de terno. Então, se o terno dele fosse marrom, ele usava uma Mercedes marrom, se fosse prata, se fosse preta. Pra combinar. E queria estacionar esses carros tudo lá dentro da garagem, deixando os demais senadores sem vaga na garagem. E senadora, qual foi a mais intelectual, a mais culta que o senhor conheceu? A primeira senadora da república foi a senadora Eunice Miquiles, do Amazonas, que era uma lady, uma pessoa muito. Anos 30? Não, já foi agora, na década de 70 para 80. E a senadora, assim, que dava mais trabalho era a senadora
pelo estado do Alagoas, que já veio, assim, não queria vestir a roupa adequada, o Senado tinha que ser, ela queria usar calça jeans, que agora eu estou me fugindo o nome dela, que ela sempre tinha esse embate, porque ela vinha de calça jeans e camisa e blusa, e o Senado exigia traje. Mas findou o Senado se adaptando, É, né, à realidade. E hoje eu acredito que a composição do Senado hoje são 12 senadoras. Então a participação feminina gradativamente vem aumentando, até mesmo porque a legislação agora impõe que 30% dos candidatos seja do sexo feminino. exato. Mas a senadora mais culta, assim, que o senhor conviveu com ela, mais preparada? Que essa a própria senadora Eunice Miquiles era uma senadora culta, mas vieram muitas senadoras, Hã. que fica difícil você nominar, porque senão eu ia ter que falar da minha própria irmã, que é médica, tal, Certo. que é professora Hum. universitária, tal, que atualmente é senadora, mas tem muito já apareceram muitas senadoras do ponto de vista acadêmico, muito bem preparadas, intelectuais. Certo. Eh, e aí o senhor resolve, depois desse tempo no Senado, vir para o Distrito Federal para ser candidato. Como que foi essa decisão? Em 2010, eu fui convidado para disputar uma vaga de deputado distrital pelo partido PTC, Partido Trabalhista Cristão. E todo mundo sabe que é muito difícil essa questão de eleição. Normalmente o cara tem que tentar 4, 5 vezes para se eleger e tal. A não ser que seja uma pessoa já de um poder aquisitivo expressivo, coisa assim. Mas você sair a primeira vez sempre é muito difícil você se eleger da primeira vez. E eu tomei, assim, meio com uma decisão para dizer: "Eu vou ser candidato", mas vai ser muito difícil você, porque você não vai ser candidato no Rio Grande do Norte, tal. Aqui em Brasília é muito difícil. O próprio senador Wasny de Ror, que depois se transformou num grande amigo meu, era um economista, a gente fazia os debates sobre economia dentro da Câmara Legislativa, ninguém acreditava que eu fosse me eleger. Mas eu disse: "Eu vou tentar", para saber quantos amigos eu fiz em Brasília durante esse período todo, né. E graças a Deus eu fui bem votado. Na primeira eleição eu tive 4.074 votos, 14.074 votos, fui bem eleito em 14º lugar. Então, aí comecei minha história dos 3 mandatos de deputado distrital. E no meio desse teu mandato, de distrital, o senhor enfrentou a covid. Como foi para o senhor o enfrentamento da covid? Porque eu noto que o senhor tem uma memória muito boa, o senhor guarda datas, né. Como que foi isso? Não, eu não tive, assim, primeiro que eu tinha medo demais, Hã. né. Então o medo da covid, ela já ajudava você a não se expor demais. Então eu tinha muito medo, inclusive evitava, às vezes, quando precisava ir ao Rio Grande do Norte, ia de carro para não viajar de avião com medo, mesmo quando os aviões voltaram. Então eu consegui passar incólume sem ter a covid, né. E foi um tempo muito difícil, né, porque você tinha que trabalhar, e teve essa inovação que foi o home office, você trabalhar de casa, as votação tivemos que se adaptar a votar, remotamente, e conseguimos atravessar aquele período. E o Distrito Federal, diferentemente de algumas unidades da federação, sempre teve muito centrado nessa questão de responsabilidade, de não se expor demais, e também na questão hospitalar, de ter sempre leito para as pessoas que eram acometidas por essa doença. Então, como presidente da comissão de orçamento da Câmara, eu tinha esse papel de sempre direcionar mais recursos, principalmente para esses leitos suplementares que eram necessários para poder acomodar a quantidade de pessoas que tinha Covid na época. Então, o Distrito Federal sofreu, como todos nós sofremos, o Brasil todo e o mundo, mas ainda, relativamente aos outros estados, a gente conseguiu atravessar com menos casos
de mortes e casos graves da Covid durante esse período. E hoje o senhor está no PL, no Partido Liberal. Como que é o Partido Liberal? Eu sempre fui eu sou economista de formação, né, eu Uhum. sou ativo como economista, faço parte do conselho de economia daqui, faço debates sobre a economia brasileira, às vezes dou aula sobre a história da economia brasileira, da colônia, império e república, e sempre acreditei na economia liberal, ou seja, economia de mercado, onde você incentiva a participação da iniciativa privada, o setor produtivo como gerador de emprego, menos interferência do governo. Sempre me posicionei contra o governo muito estatal, né, o governo se metendo em coisas que não deve, às vezes tem governo que tem hotéis, governo que participa da economia, tipicamente sendo a economia de iniciativa privada, e o que demonstra historicamente, é lógico que as pessoas, os socialistas criam sempre a narrativa de que o Estado é fundamental na vida das pessoas, mas a gente tem os exemplos práticos, né, os fatos que quanto a fatos, você vê assim, os partidos socialistas, todo mundo quer sair de lá para os capitalistas. Eu não vi nenhum partido assim, seja europeu, seja Estados Unidos, a população querendo sair de lá para ir para Cuba, para Venezuela. Hoje nós temos aqui na Venezuela, que é uma coisa grave, que nós temos 7 milhões de venezuelanos que saíram do seu próprio país. A gente encontra venezuelano aqui nos sinais, em Brasília. Então esse regime não pode ser um regime bom, porque o regime bom é aquele que a população não quer sair da sua nação. E nesses outros países o que a gente vê é isso, todo mundo quer fugir de Cuba para os Estados Unidos, todo mundo quer fugir da Venezuela, para a Europa, para outros países, mas ninguém quer sair desses países que são considerados capitalistas, que valorizam quem emprega, quem gera renda, querer sair para esses países que são considerados países socialistas. Então, assim, eu sou do Partido Liberal, sou raiz, né, porque o Partido Liberal, desde do Álvaro Vale, que era PL, Partido Liberal, depois virou PL, Partido da República. Fundador Álvaro Vale, É, carioca, né? sim, o carioca, diplomata. E depois o Hum. PL vestiu. Depois teve a Fife Domingos, né? Exato, e depois o PL, ficou grande, muito grande, com a vinda do Bolsonaro, que é tanto que na última eleição foram eleitos 99 deputados federais, 15 senadores. Então, ficou um partido grande e depois tem se retroalimentado, a exemplo do Partido dos Trabalhadores, essa cisânia que existe entre os 2 partidos, essa polarização que foi desenvolvida no país. Situação essa que a gente constata friamente, assim, sem paixão partidária, de que não tem vencedor nessa guerra. O único perdedor, nessa guerra entre esses partidos é exatamente a população, né. População que muitas vezes pessoas que não geram emprego, que não geram renda, que não trabalham, cria essa confusão toda e quem realmente está produzindo, o agricultor que está lá plantando, está com suas unhas sujas de terra, tal, está sendo penalizado por alguém que não tem nada a ver com a produção do Brasil. O senhor acha que falta um candidato de centro? Falta o Brasil, diferente da América colonizada pelos espanhóis, que sempre tem guerra civil, tal, o Brasil colonizado por Portugal sempre teve um espírito mais de ser conciliador. O Congresso Nacional sempre teve um papel importante. Assim, já tiramos o presidente de república, ao invés de estourar na população a revolta, sempre se resolveu isso dentro do próprio Congresso Nacional, né, como um receptador dessas polêmicas e, ao mesmo tempo, processava tudo isso de maneira que isso não viesse a estourar na população. Há essa preocupação hoje, porque a gente está perdendo um pouco.
O Congresso Nacional está perdendo um pouco de ser esse órgão que processa todas essas confusões, esses anseios dos brasileiros e sempre cria uma solução. A exemplo do que aconteceu com Collor, com Dilma, eh, e com tantos outros momentos brasileiros, eh, o Congresso como esse processador dessas ansiedades e, ao mesmo tempo, o criador de soluções. E hoje a gente vê um parlamento que sempre, eu digo isso porque eu sou servidor de carreira do Senado e convivi muito no Senado, a gente sempre enfrentou a ambiência externa. Aquela coisa que o cara não tem a quem xingar, às vezes está com raiva da mulher ou está com raiva de alguma coisa que não deu certo para ele, aí chama o político de ladrão. A classe política sempre como uma espécie da geni, né. O É, sujeito não tem nada a ver, mas joga. xinga o político e tal. Então a gente sempre enfrentou essa ambiência externa, né, das pessoas criticar os políticos, política é isso, política é aquilo, mas a partir do momento que a gente vê que tem uma dentro da própria casa está havendo uma divisão, uma confusão interna, isso para quem conhece a história do parlamento, acha esse é um momento de preocupação. Então precisa as pessoas ter mais consenso, as pessoas precisam, ser menos radicais, e os outros poderes precisam ajudar também. Porque às vezes é muito cômodo um executivo, um judiciário, deixar tudo no colo de um presidente da Câmara, de um presidente do Senado. Sempre quem tem muito mais força é o executivo. Então determinadas matérias que hoje o Congresso Nacional represa, que está desgastando o presidente da casa, o presidente da Câmara, do Senado, deveria serem pautadas e os poderes e a população e as outras forças externas convencer de que aquilo tem que ser votado, saia vitorioso ou saia derrotado. O que está acontecendo hoje que eu enxergo é de que tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado está segurando, matando no peito todas essas demandas de fora, não coloca para votar, tá certo? Aí começa a inquietação interna e finda desgastando a instituição como um todo. Então, precisa, que os outros segmentos da sociedade ajudem também o Congresso Nacional a ter o papel que sempre teve. Pode ser xingado, pode ser o que quiser, mas todos os problemas graves do Brasil foram resolvidos dentro do Congresso Nacional. E como o senhor vê o papel do Ciro Gomes, que parece que está unindo até com o PL no Ceará? O Ciro é uma pessoa extremamente preparada, eu vejo assim, é um cara que foi até a raba, é uma pessoa que tem um poder de satirizar muito forte, ele se coloca muito bem isso, Argumenta bem, né? argumenta muito bem. Agora tem um problema que às vezes o temperamento dele É explosivo. é explosivo. Às vezes estraga essas virtudes, tudo que ele tem. Chegou um momento que o cara passou lá no apartamento dele, gritou e ele desceu para brigar com o cara. Então, esse tipo de comportamento do político, às vezes, atrapalha, por mais, competente e brilhante que você seja, se você não tiver um controle emocional, isso se volta contra você. É verdade, porque ele já teve chance de ser presidente da república, quem sabe se ele não tivesse esse comportamento, né, poderia ter chegado, né. É exatamente isso, todos reconhecem nele essa capacidade, né, esse preparo, de poderia ser um grande presidente da república. Agora, muitos desconfiam de que ele emocionalmente, às vezes, não se aguenta e sai um pouquinho do espectro que um político não pode ter. O secretário, antes da gente continuar, a pessoa que quiser seguir o senhor no Instagram, qual que é o Instagram? É arroba @HCelMaia, Certo. é o Instagram que a gente publica.
principalmente a atividade política nossa, os projetos que a gente desenvolveu. Tem essa história do Hospital da Criança, com o Zé Alencar, que hoje é um Hospital da Criança que é referência para o Brasil todo, que era um hospital que o Zé Alencar, ele sempre me falava, eu criei uma amizade muito boa com ele, na época que era diretor-geral, e quando ele apareceu com câncer, ele dizia: "Garcel, eu não me conformo em ter câncer, ou eu trocaria toda a minha riqueza pela minha saúde, mas mesmo assim eu já vivi, e o duro é uma criança com câncer, porque ela não viveu nada". Então ele começou aquele projeto do Hospital da Criança, né, trazendo inclusive alguns equipamentos quando ele viajava para ser tratado nos Estados Unidos, e o primeiro objetivo, o Hospital da Criança só tem 13 anos. E tinha aquela questão do espaço físico, as crianças com câncer em Brasília era tratado no 10º andar do hospital de base, as pessoas não tinham onde ficar os pais, e você sabe que uma criança não pode ficar internada sem o acompanhamento dos pais ou dos familiares, e foi iniciado um projeto com 20 leitos, uma espécie de um ambulatório. E quando foi em 2013, eu tive a oportunidade, chegou um projeto encaminhado pelo governador de 39 milhões para fazer uma Universidade de Verão no Brasil, que era trazer esses atletas olímpicos para passar aqui 10 dias, e depois esse dinheiro virava fumaça e sumia. Então eu tive a coragem, como relator do orçamento, destinar esse recurso para a construção do bloco 2, o bloco B do Hospital da Criança. Então nós tínhamos 20 leitos só. Aí essa destinação do recurso possibilitou criar mais 202 leitos, Nossa, 10 vezes mais, e 5 salas de cirurgia. Então é o Hospital da Criança que existe hoje, que é uma referência não só no Brasil como no mundo. O presidente da Organização Mundial da Saúde veio aí e ficou encantado. Disse: "É um dos melhores hospitais de tratamento de câncer do mundo que eu já conheci". E esse hospital, ele tem um índice de recuperação de crianças com câncer o dobro das demais unidades no Brasil todo, por isso que ele é uma referência nacional. E que hoje está estrangulado. Eu tinha um projeto, já tudo pronto, de fazer um Hospital da Criança 2, a gente fazia a construção do Hospital da Criança 2 aqui na Ceilândia. Porque assim, a criança entra com câncer, aí faz o tratamento, se recupera, mas durante 6 meses ela tem que ter um acompanhamento, tem que tomar os seus medicamentos no horário certo. Então eventualmente fazer uma quimioterapia. sim, mas ele não precisa mais ficar ocupando o espaço de um que está iniciando o seu tratamento. Então esse Hospital da Criança, que é um projeto que eu espero um dia ainda realizar, é o Hospital da Criança na Ceilândia, que é um hospital que vai tirar essas crianças que já estão curadas, mas precisam ainda de um acompanhamento de 6 meses ou mais. Então ela já é feita nesse hospital, nesse segundo hospital, abrindo vaga para que o Hospital da Criança faça o tratamento intensivo necessário no início, ao ser detectada a criança com câncer. E ao mesmo tempo hoje a segunda especialidade mais atendida é a neurológica, no Hospital da Criança. Então, e isso também demonstra de que a saúde pública também, e esse Hospital da Criança de Brasília só atende pelo SUS, é um hospital público, só que tem um modelo de gerenciamento diferente. Então isso demonstra que, sendo bem administrado, a saúde pública também funciona. Que esse hospital hoje é uma referência, tanto que vem gente do Brasil todo. É tanto que já está estrangulado a questão do atendimento. Os encaminhamentos têm que ser um encaminhamento bem fundamentado, com relatório médico, tá certo? E entrado pelo SUS. E, a exemplo do que aconteceu com o Sara Kubitschek no que se refere à ortopedia, esse Hospital da Criança, de tratamento de crianças com doenças especiais, ele precisa também virar uma referência como existe o Sara. O Sara já existe em Fortaleza, já existe em vários estados do Brasil, porque passou a ser uma referência. Então esse Hospital da Criança de Brasília, José Alencar, que eu tenho orgulho de dizer que participei da sua construção e consolidação, precisa ser replicado.
Tem que ter Primeiro uma franquia do bem, né? primeiro em Brasília, tá certo? Uhum. Um Hospital da Criança 2 em Ceilândia, que o projeto já é todo montado. E é um hospital tanto de excelência que precisa ser criado uma espécie de uma mini universidade, onde os seus profissionais que são de alto gabarito se reciclam constantemente. O Hospital da Criança se consolidou por quê? Porque ele fez a separação daquelas irmãs siamesas. A primeira cirurgia exitosa no Brasil foi feita pelo Hospital da Criança de Brasília. E as meninas já estão grandinhas, as que nasceram coladas às cabeças. Então, assim, tem muita coisa boa, Laísson, para se fazer. Precisa exatamente dessa vontade política, essa coisa de priorizar, assim, e a coragem de enfrentar. O político tem que ser honesto, tem que ser dedicado, mas ele tem que ser corajoso também. Porque a maioria das vezes, as pessoas quando se tem um projeto audacioso, as pessoas dizem: "Ih, rapaz, você é doido, Garcia, isso não vai dar certo não, isso depois não vai funcionar". Então, a gente precisa ter essa convicção de que o político precisa ter coragem, tá certo? E precisa exatamente, enfrentar esse tipo de situação que no Brasil a gente às vezes em determinados pontos estamos carentes. E o Hospital da Criança é do terceiro setor, né, que Sim, administra, né? sim, é o terceiro setor, o pessoal do conselho que administra, tal, mas todo o gerenciamento do Hospital da Criança é público. Hã. Apenas o modelo de administração é que é diferente. Ah, entendi. Não tem influência política, é um conselho lá e tem que dar resultado. Certo. É, eu conheço bem o Hospital da Criança, porque a minha esposa é farmacêutica e trabalhou lá. E ela falava da organização fantástica. É, a organização, você entra no hospital, você acha que não está no hospital, você acha que É. está no shopping. Vamos falar agora da Secretaria de Relações Institucionais, que o senhor hoje é o secretário. Para o nosso público, o que faz a Secretaria de Relações Institucionais? Depois de ter sido relator do orçamento, É, como o senhor chegou também, né, a exato. secretário. Aí como o governador Ibanez sabe do trabalho que eu fiz, no primeiro mandato, eu como presidente da comissão de orçamento, relator do orçamento. Eu sou economista especialista em orçamento público, tanto fiz pelo IPEA como pela Fundação Getúlio Vargas. E durante a minha experiência também no Senado, a gente criou a consultoria de orçamento do Senado, criamos o núcleo de economia na consultoria legislativa, e sempre foi uma área que eu tive uma identidade muito grande. Então, a gestão exitosa do governador Ibanez no primeiro mandato, ela se deveu muito porque a gente saiu de um governo com dificuldades financeiras e entrou num governo que se destacou a ponto dele ser eleito no primeiro turno. Primeira vez um governador do Distrito Federal foi eleito no primeiro turno. E ele sabia que a minha especialidade era o orçamento, né. E quando foi no dia 31 de dezembro, eu fiquei como suplente, ele disse: "Agacel, dia primeiro termina seu mandato 31 de dezembro, dia primeiro de manhã você toma posse na Secretaria de Relações Institucionais, que eu quero que você faça o papel de ir buscar recursos, principalmente, entre outras tarefas que tem as relações institucionais, você vai atrás de recursos federais, acompanhamento no Congresso e a sua função basicamente é essa". E graças a Deus eu tenho tido êxito, é tanto que praticamente no primeiro ano, em 2023, eu já praticamente tripliquei a captação de recursos junto aos órgãos do governo federal. O ano passado, a primeira vez na história, todas as emendas de todos os parlamentares do Distrito Federal foram 100%. A nossa vice-governadora Celina destacou isso num evento no Guará, disse: "HCL conseguiu, pela primeira vez na história, empenhar todas as emendas que foram destinadas ao Distrito Federal", ou seja, um desperdício zero de recursos. Então, quando se passa, que vê essas obras, esses viadutos, essa transformação toda no que diz respeito à mobilidade, tem um pouquinho
um pouquinho do dedo do THCL também ajudando isso. E tem a eficácia de um time que o governador Sarney fez o governador Sarney, o governador Ibanez, estou com o Sarney na cabeça, o governador Ibanez fez de secretário, que são pessoas extremamente dedicadas e competentes, que ajudam ele a fazer esse governo que está fazendo. E eu estou lá nesse time cumprindo o meu papel, que é exatamente de não deixar desperdiçar nenhum recurso que seja destinado ao Distrito Federal. Certo. E já buscou recurso do Ministério da Saúde? Sim, nós conseguimos, eh, já estava meio perdido, como diz o ditado, né, porque já estava esquecido, uma emenda de 135 milhões de bancada para a construção do Hospital de São Sebastião, que já está em processo de licitação. Então eu fui pessoalmente lá no Ministério Saúde. da Saúde várias vezes, falei com o Seidenberg, que inclusive é um secretário executivo que é do Rio Grande do Norte, então tive acesso a ele, independente de questões ideológicas, sendo para ajudar o Distrito Federal, não quero saber de cor partidária. Eu vou tentar virar qualquer maçaneta e onde tiver algum recurso. Eu ia Então esse é brincar o meu até com papel. o senhor. O senhor conseguiu então até as emendas da Érica Cocai? Eu me dou muito bem com a deputada Érica Cocai. Eu não tenho essa questão não. Os oito deputados federais e os 3 senadores sabem que quando se fala de recurso para o Distrito Federal, a HCL não enxerga eles em cor partidária nenhuma, só Certo. enxerga ele como um parlamentar que pode ajudar o povo de Brasília. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta do passado com uma do presente. Rames Tebet, senador no passado, e Simone Tebet hoje. Como que o senhor vê? Eu participei, inclusive o Rames Tebet foi presidente na posse do Lula, tem até umas fotos que aparecem aí na época que eu estou atrás lá da mesa. Na época eu recebi o Fidel Castro, eu tinha o papel como diretor-geral de receber. Então tenho foto com Fidel Castro, foto com vários chefes de estado e de governo que vieram para as posses. E o Rames Tebet era um homem extremamente habilidoso, foi um presidente da casa muito bom. A senadora de hoje, Ministro. ministra Simone, eu a conheci ainda uma mocinha, estudante, né? Que vinha no gabinete do pai e tal, e depois transformou-se nessa parlamentar brilhante. Ela fez um papel que se destacou naquela CPI da saúde, depois, em decorrência daquela habilidade, da competência que ela mostrou naquela época, saiu candidata a presidente da República. A dificuldade maior que eu vejo nela é porque o estado dela é extremamente liberal e conservador, e ela indo para esse lado de esquerda, eu vejo politicamente dificuldade. Mas a política a gente não sabe, porque como uns dizem que foi Magalhães Pinto, outros atribuem essa frase a outros parlamentares que diz que política é como nuvem, né? Você olha, está de um jeito, quando você baixa a cabeça e olha novamente, já mudou. É verdade. Então a gente nunca sabe, às vezes, que o pessoal diz que também política não existe, você só acaba quando enterra você. Eu já vi assim, o senador Saturnino Braga se candidato a vereador pela prefeitura do Rio de Janeiro, não se eleger, e 2 anos depois se eleger senador, né. Qua en É, então, assim, é que nem futebol também, né. às Às vezes o vezes time toma uma goleada no meio da semana e ganha no domingo, né. no domingo. É sempre uma ciência, que por mais que se estude, não tem muita explicação. Mas falando em futebol, o senhor também apoia muito a parte de esportes, né. Sim, eu sempre tive uma identidade muito grande com a parte de esporte e do esporte no geral, né. É de fundamental importância essa atividade esportiva, porque ela é o único antídoto que tem para a criança, evitar de ir para esse mundo de droga, que hoje é muito difícil. Eu criei um programa chamado Jovem Candango, que são mais de 10.000 jovens que já passaram por esse programa. É um programa que pega a criança, tem que ser de escola pública, tem que ser de áreas carentes do Distrito Federal, a família tem que estar no cadastro único, ou seja,
são pessoas comprovadamente carentes, e nós já transformamos a vida de mais de 10.000 jovens, inclusive meninas da área rural que não tinham como estudar em Planaltina, hoje são médicas, muitos viraram policiais militares porque tiveram oportunidade de fazer concurso. Então é o seguinte, pela loteria da vida você pode nascer num lugar pobre e numa família pobre. Você vai ter muito mais dificuldade do que quem pela loteria da vida nasceu numa família rica num lugar rico. A política ela serve um pouco para tentar Igualar. esse desequilíbrio que é grande, né. Às vezes, dentro desse processo que eu também participo, quem criou o estágio universitário remunerado no Brasil, que era só supervisionado, fui eu no Senado em 1995. Por quê? Porque fiz algumas discussões, inclusive em alguns tribunais, porque a seleção do estágio depois remunerado era assim, o garoto tinha que ter, domínio do inglês, tal, já adolescente, que é de 14 a 18 anos, e eu ia lá para dizer: "Olha, jamais alguém que nasceu numa área rural, numa Na comunidade periferia. rural, na periferia, vai passar nesse teste. Eles jamais serão estagiários de um tribunal, porque eles não têm esse conhecimento do menino que nasce, numa área, seja aqui em Águas Claras, seja na Asa Sul, na Asa Norte, no Lago, que estuda inglês desde que nasce os dentes, que vai concorrer com uma pessoa que não teve condições de estudar inglês. Então isso está errado. Então, o programa de estágio, eh, ele busca remunerado, ele busca exatamente dar uma condição igualitária, ou pelo menos chegar perto, de alguém que pela loteria da vida nasceu num lugar rico, numa família rica, para quem nasceu num lugar pobre, numa família pobre. Então a política serve muito para isso. A política, qual é o objetivo da política? É corrigir um pouco essa desigualdade que existe. Essa distorção, né. Mas o Jovem Candango oferece o que para o jovem? Qualificação É profissional? qualificação profissional. Hoje eu acho que tem 1000 e poucos, mas esse programa que foi criado, inicialmente na Gráfica do Senado, foram 2.500 jovens que nós ensinamos a profissão de gráfico, que eram jovens carentes, comprovadamente meninos praticamente de rua, que se transformaram nos grandes profissionais de Brasília, porque passavam por um tratamento. Às vezes o garoto, quando chega, nos primeiros encontros, ele está desenhando pistola, está desenhando armas, então tem que ter todo um preparo psicológico, para poder esse garoto entrar na atividade. Então ele passa a aprender uma profissão remunerada, ele passa a ser um paradigma diferente na comunidade dele, que é onde o traficante que aparece com um tênis bonito, roupa bonita, é quem é a referência. Esse garoto começa a aparecer na comunidade como um trabalhador, que ajuda seu pai, ajuda sua mãe, e que pode vencer na vida apesar de morar num lugar pobre. Então esse projeto ele foi criado aqui, depois São Paulo copiou com o nome Jovem Vença, ainda com Alckmin lá, com 100.000 jovens. Aí, depois teve uma proliferação muito grande, então nós temos estagiário Banco Brasil, Caixa Econômica, Correio, todo mundo criou o estágio remunerado no Brasil todo. E esse projeto ele foi, recebeu um prêmio em Barcelona, na Espanha, que foi até a mulher do ex-governador Hollenberg que foi receber em Barcelona, como o programa, o melhor programa de inserção de jovens de comunidades pobres no mercado de trabalho, nos países em desenvolvimento. Então esse programa Jovem Candango, que foi criado por nós, ele foi premiado na Espanha, né, entre uma comunidade com mais de 80 países. Então desse simples, secretário, Já que está aqui diante de já você. já teve a grife HCL. É da grife HCL também o projeto Renova DF? Não, esse projeto ele tem uma marca muito forte dos deputados Rafael Prudente e do deputado, Roberto Negreiros. Eles 2 começaram com esse projeto ainda incipiente. Eu participei colocando como, membro da comissão de orçamento recursos para esse projeto, né. Coloquei recurso de emendas minha, fui a algumas colações de grau, participei do projeto, mas sempre os 2 deputados que tiveram a participação mais forte nesse projeto são
os deputados Rafael Prodente e Roberto Negreiros. Certo. Vamos falar agora do governador Ibanez. Ele dá todo o apoio lá para a secretaria e o que que o senhor atribui como a grande marca do governo dele? Ele quebrou um pouco o paradigma do governador extremamente político, né, foi, governador que cobra demais, né, é difícil ser secretário de governo do Ibanez, porque ele faz uma cobrança diária, é um gestor que exige muito da sua equipe, é tanto que a gente vê o resultado em todo lugar que passa, dá condições de trabalho, cobra, mas dá condições de trabalhar. Então por isso que ele tem se destacado aí como um governador, é um dos melhores do país, exatamente, se for colocar em termos de resultado, ele pode até, quem sabe, ser eleito o melhor governador, entre os 27 estados do Brasil, né, incluindo o Distrito Federal, os 27 incluindo o Distrito Federal. Exatamente por isso, porque ele administra o governo do Distrito Federal como se fosse uma empresa. Você tem que trabalhar. Existe reuniões constantes que ele olha para o secretário e diz: "Me diga aí, o que que você fez? Eu não quero desculpa, eu quero resultado". Então, isso é um grande diferencial que tem destacado a administração do governador Ibanez. E agora a gente está chegando quase ao final, né. Eu queria perguntar para o senhor dos projetos futuros de HCL Maia. Eu sempre, desde que eu fui candidato a deputado distrital a primeira vez, eu sempre tive vontade de voltar para o Congresso Nacional, né. Assim, sem falsa modéstia, todos lá, os servidores efetivos de carreira, que é o meu caso, servidores comissionados, servidores terceirizados, eu sempre fiz uma gestão humanista na casa, então eles sempre dizem, né, que eu sou considerado o melhor diretor que o Senado já teve e tal. Às vezes exageram um pouco nesse assunto. E sempre diz assim: quem foi o melhor diretor vai ser o melhor deputado, para nós servidores, para nós comissionados, para nós terceirizados. Eu nunca escondi essa questão de gostaria de ser pré-candidato a deputado federal, nunca escondi isso, porque eu estaria voltando para casa. E também, assim, eu não vou pelo tempo que eu fiquei lá, por mais limitado que eu fosse, né, foram 34 anos, 35 arredondando, por mais limitado que eu fosse, eu não ia voltar para aprender a ser deputado lá. Eu ia chegar sabendo os projetos que eu tenho na minha cabeça, né, como esse do Hospital da Criança 2 e outros projetos, principalmente do fortalecimento. Hoje nós temos quase 130.000 jovens em escolas públicas entre 14 e 18 anos, por colocar projetos para qualificar profissionalmente esse jovem, estudar num turno e no contraturno e aprender uma profissão remunerada, a gente tirar essa garotada da rua, não dar chance para que o marginal, né, chame ele para assaltar, um posto de gasolina, não dar chance para que um traficante queira dar um tênis a ele, porque ele vai levar algumas pedras de crack, porque ele vai ter que estudar no turno. No outro turno, a exemplo do jovem Cadango, ele tem que trabalhar e à noite ele tem que estudar, porque ele tem que manter a nota boa para se manter com a remuneração e com o estágio dele. Então, você ocupa a cabeça do adolescente e do jovem, e isso não é nenhum descobrimento da roda não, isso já é o que é feito nos países desenvolvidos. O cara começou, ele já começa a aprender uma profissão, ele já tem que se sustentar, ele tem que ter uma noção da responsabilidade dele, então não tem essa história, essa cultura de que: "Ah, não tem experiência". O garoto já chega com 18 anos com a carteira dele já com 4 anos assinada, então ele não vai entrar no mercado de trabalho. Tem que se expandir isso para a iniciativa privada, para que as empresas, como essas concessionárias, dê oportunidade a esse jovem para aprender a ser mecânico, para ser pintor, que cada um nasce com uma vocação, né, não é todo mundo que nasce com a vocação para ser médico, que alguns não gostam de cortar e ver sangue e tal.
Então tem que dar uma oportunidade de acordo com a aptidão de cada um, de vencer na vida, de ajudar. E também, assim, a partir do momento que você desenvolve esses programas de inclusão, você economiza para o governo, porque o garoto que vai começar a trabalhar com 14 anos não vai ter tempo de ir para a marginalidade, então a população carcerária vai diminuir, porque hoje um preso custa 5 vezes mais do que o investimento que você faz num garoto desse. Então é um investimento para o governo. A saúde dos pais, que quando tem um filho viciado, praticamente a saúde dos pais fica debilitada, o pai bota a culpa na mãe, a mãe bota a culpa no pai, então é um desastre, é um desequilíbrio familiar. Então, assim, cria só tem coisa boa. Agora o governo tem que colocar, a política tem que colocar isso como uma prioridade. Uma andorinha só não faz verão. A gente fez esse projeto, graças a Deus esse jovem candango está espalhado no Brasil todo. As prefeituras de alguns estados entendem que é melhor investir, dar um salário mínimo para um jovem se transformar ou uma jovem se transformar num cidadão do futuro, do que ver ele no sistema penitenciário no futuro. Então, quando essa consciência política virar, né, a gente vai ter um país totalmente diferente. A gente vai diminuir os programas de assistencialismo que existem, né, porque o profissional formado, ele vai ter um salário, não vai precisar de ajuda de governo para poder se sustentar. Então tudo isso é um ideal. A realidade hoje a gente sabe que é distante, mas, isso é um ideal que eu tenho na minha cabeça, espero um dia eu vou colocar em prática. Então, aí o senhor falou de educação, saúde, segurança de alguma forma, né. Eu gostaria de ver como o senhor vê, a questão do tarifaço. Se a HCL fosse o presidente da república, como trataria disso? O primeiro eu não ia. Você tem que entender, quando você está numa função, você tem que entender o comportamento humano das pessoas da qual você se relaciona. Se você é uma pessoa de comportamento difícil, quando eu me dirigir a você, eu tenho que saber me dirigir. Eu tenho que ser diplomata, eu tenho que ser educado. Eu não posso chegar já sabendo que você tem um temperamento, um pavio curto, como se chama, eu não posso te agredir. Então essa questão do tarifaço é uma questão que historicamente ela vem com uma série de erros, né. Primeiro, a participação, na época que era Biden e Trump, então o cara vai tomar partido lá por um candidato. Não tem nada a ver, pô, Pelos países. nosso quadrado é aqui, então você já cria uma animosidade, aí depois vem uma série de fatos, eh Que dá desdobramento, né. que dá desdobramento. Então, ao invés de você esfriar a coisa, você vai jogando uma gasolina em cima. Então, principalmente hoje com esse comportamento que nós temos do presidente dos Estados Unidos, que é uma pessoa do comportamento diferenciado de todos os presidentes que os Estados Unidos já teve, então tem que ser um comportamento diferenciado. Aí isso tem todo. Quando isso acontece, vem uma cadeia de erros que vem se seguindo até chegar a essa questão do filho do Bolsonaro que nega alega, mas não é só esse contexto já vem distante. Eu acho assim, no meu entendimento, essa é uma questão, o pano de fundo é a geopolítica. A América do Sul tem ficado muito vermelha, muito socialista. E uma coisa é os Estados Unidos encarar o Irã, Iraque, que fica lá do outro lado do mundo, e outra coisa é ele encarar alguma coisa no seu próprio quintal, como sem ser pejorativo. Exato. Então, quando você enxerga, os Estados Unidos tem essa preocupação. Pô, se daqui a pouco a América do Sul, que O é a meu América, quintal. o meu quintal está aqui, daqui a pouco nós instalando base aqui na América do Sul, então é o seguinte, a preocupação é essa. Aí vem, essa é o pano de fundo, não, nós vamos ter que interferir, se isso aqui não, se você pegar o mapa da América do Sul, aí tem Colômbia, aí já tem o México, aí vai descendo, tem Colômbia, Venezuela, Brasil, todos eles com chefe de estado com conotação socialista, né. E a É que e a questão das terras raras, o senhor acha que também influencia na geopolítica?
Eu acredito que ainda não é tão fundamental para o Brasil, porque, a exemplo do que aconteceu com o ciclo da borracha e outros, a Ásia ainda é um mercado muito forte nessa questão. E os Estados Unidos ainda tem muita o Vale do Silício, aquilo ainda tem muita coisa para explorar. Então, assim, sim, é uma riqueza, é um ingrediente a mais, mas ainda não é dentro desse processo, não é o principal. O principal eu acho que é essa questão geopolítica e depois as consequências disso é exatamente isso, é um comportamento aqui e outro ali, jogando um pouco de gasolina em cima dessa fogueira, e o mais grave, Laís, é que as pessoas que estão pagando por isso não tem nada a ver com isso. Não são os É, causadores, são as pessoas que trabalham, é o setor produtivo, que não tem nada a ver com o discurso, é. nem com gestão que essas pessoas estão fazendo. Entendeu? Eles estão sendo penalizados, o produtor lá de café, pô, a maioria não sabe nem com quantos anos um pé de café começa a dar as frutinhas, né. Eles acham que o certo não estalar de dedo, pô, Sujo. já tá sujo o café. Essas pessoas não têm a mínima noção. Muita gente que vive em bar, tomando cerveja, que nunca sequer conhece como é a realidade, que você tem que nascer um bezerro, você tem que levar 3, 4 anos alimentando ele, dando vacina, tal, para poder gerar uma renda. Ele não tem noção do que seja isso. Então fica muito fácil você chegar e fazer discurso. Agora botar a mão na massa, trabalhar, produzir, ninguém faz. E essas pessoas tinham que pelo menos não atrapalhar quem está produzindo. É. Uma última pergunta para o economista HCL Maia. Qual é o imposto de renda ideal para o brasileiro e para o governo brasileiro? O imposto de renda teria que ser, a partir de eles estão querendo estabelecer uma isenção de 5.000, mas o ideal para o imposto de renda do Brasil seria uma faixa acima de 5 salário mínimo, uma faixa de 10%, não de 27,5%. O servidor público hoje ele faz assim, ele paga 27,5% de imposto de renda, mais 19% de previdência, mesmo depois de aposentado. Então praticamente mais da metade do salário dele, já o governo já desconta na própria no próprio contra-cheque, 46,5%. hein? 46,5%. Sim. Aí então já metade do seu salário já fica com o governo. E às vezes os economistas não, os ministros da economia, disse: "Não, se der um aumento de 10% para o servidor público vai custar tanto". Aí uma vez eu tive que interferir no seminário, eu disse: "Não, porque se aumentar a folha em 100.000 dando 10%, um exemplo figurativo, você já desconta 27,5, então a repercussão não é 100, é 72,5. Você já desconta 27% Já seguro na saída. da saída, então você não pode dizer que a repercussão é 100 quando você já desconta 27. E outra coisa que é grave, lá isso que é a mente pequena, é o seguinte: quanto menos você tributar, mais dinheiro vai circular. Quanto mais dinheiro circular, mais as pessoas vão consumir e o governo vai arrecadar muito mais. E vai gerar mais emprego. Vai, e você quanto mais você aumenta os impostos, mais você vai limitar o dinheiro que vai circular. Outra coisa, você vai matar as empresas que geram emprego, e quando você desemprega alguém, você, ao invés de ter um consumidor e um contribuinte potencial, você vai ter que bancar ele, seja pelo seguro-desemprego ou seja pelo Bolsa Família. Então, assim, a visão econômica é totalmente atrofiada. O governo inteligente ele tem que reduzir impostos, aumentar a circulação de dinheiro. As pessoas tendo mais dinheiro vão comprar mais, vão gerar mais emprego, e gerando mais emprego vai gerar mais contribuintes. E o governo vai crescer. A partir do momento que ele vai aumentando o tributo, ele vai matando as empresas vão acabando os empregos, e esses empregados que têm carteira assinada vão receber por um período o auxílio-desemprego, que é recurso do governo, e depois vão entrar no Bolsa Família. Então
É exatamente quando eu digo que sou um economista liberal, é porque as pessoas, o governo tem essa função. Quanto menos imposto, porque é que agora nós temos uma novidade, que a gente, só se referiu ao Paraguai de maneira pejorativa. Agora estão dizendo que o Paraguai em 5, 6 anos vai ser a Suíça da América do Sul. Estabeleceu uma taxa lá X, se você quiser produzir, você vai ter incentivo, não tem surpresa, ele vai ajudar quem quer produzir. Então, daqui a pouco o Estado, que antes a gente se referia como sendo uma coisa pejorativa, vai ter que passar a admirar. Por quê? Porque entrou alguém com a mentalidade diferente, que setor produtivo é para ser estimulado, né. O comerciante é para ter imposto reduzido, porque vai ter mais dinheiro, vão comprar mais lá e ao invés de ter 2, 3 funcionários, ele vai ter 5, 10. E quando ele tiver 5, 10, o salário desses servidores ou desses empregados vai circular no mercado, então a economia só vai crescer. A partir do momento que você aumenta a tributação, você vai matando as empresas, e matando as empresas você mata os empregos. E matando os empregos, essas pessoas de uma forma ou de outra vão depender do dinheiro do governo. Então, quando a gente acordar para essa situação de que reduzindo imposto, incentivando o mercado produtivo, o país vai crescer, a gente vai mudar rapidamente. Porque é os países exitosos, os países desenvolvidos fazem exatamente isso. E a gente está andando exatamente no sentido contrário. Secretário Agaciel, estamos chegando ao final. Se eu não perguntei alguma coisa, o senhor pode falar aí para acrescentar. Vai colocar o microfone e câmeras à sua disposição para suas despedidas ou mais alguma consideração que queira fazer, desde já agradecendo pela participação enriquecedora aqui, né, com muita informação, muita história, né, É. um verdadeiro documentário. É importante essa participação. A gente também queria destacar essa questão do Fundo Constitucional. Eu tive a oportunidade de fazer essa luta, de manter os cálculos do Fundo Constitucional, que sempre a gente é atacado. Brasília é uma cidade atípica, nós temos a segurança pública de 126 representações diplomáticas, então não pode, as pessoas às vezes dos outros estados vêm me questionando se você não pode comparar Brasília aos outros estados, porque nós temos, durante a semana, 513 deputados, nós temos 81 senadores, nós temos os ministros dos tribunais superiores. Então, o Brasil é uma cidade atípica, precisa desse fundo constitucional. E nessa luta que nós fizemos para manter esse cálculo do fundo constitucional, tem uma importância muito grande para Brasília. Não só para que Brasília não fique com o pires na mão, dependendo, porque na realidade o objetivo a se estabelecer essa redução do fundo constitucional era para humilhar o governador, humilhar a estrutura de Brasília para ficar sempre com o pires na mão, ou seja, vocês vão ter que vir aqui implorar e chorar para que a gente dê um dinheirinho para vocês sobreviverem. E esse fundo constitucional nos dá essa autonomia. E ele reduziria 3,2 bilhões a nossa de recursos para Brasília. Mas não era só isso, quando a gente foi fazer essa defesa junto lá dentro do Congresso, 3.200 significa dizer 3,2 bilhões a menos circulando dinheiro, ou seja, o comerciante ia vender menos, todo o segmento produtivo da cidade que emprega ia se ressentir desse recurso a menos no Distrito Federal. Mas graças ao empenho de todos os deputados, senadores, e do governador Ibanez, da nossa vice-governadora Celina e da gente, pela convivência lá dentro do Congresso, a gente enfrentamos essa luta e vencemos. Então nós temos o nosso fundo constitucional, que é praticamente metade do orçamento de Brasília, ainda garantido, né, para que Brasília continue se desenvolvendo e continue sendo uma cidade segura. Muito obrigado, secretário. Eu fico grato aí pela oportunidade de estar batendo esse papo com você, Laís. Aqui eu quero mandar um abraço carinhoso a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado, obrigado ao Paulo Roberto Matos, ao Glauber, que também esteve aqui conosco. Um forte abraço a todos, até o próximo podcast. Tchau. Valeu, pessoal.